Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Resolvi fazer esse vídeo aqui no dia 31, e se comemora a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento iniciado lá em 1517 por um monge chamado Martinho Lutero, que estabeleceu nos portões de uma universidade em Wittenberg, o que ficou conhecido como as 95 teses, né, de Martinho Lutero. E a Reforma Protestante, da qual eu sou fruto, né, porque a gente acabou sendo fruto, né, saíram dessa Reforma Protestante diversas igrejas, né, dentre elas os puritanos, os presbiterianos depois, e a própria igreja luterana, que existe até hoje, e diversas outras, né, que foram nascendo desse movimento. Esse movimento começou lá e se espalhou na época pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia, e depois de lá veio para os Estados Unidos e chegou aqui no Brasil. Bom, os chamados pontos principais da Reforma Protestante são chamados de solas. Então sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; sola Christus, somente Cristo; sola Scriptura, que é somente as Escrituras; e soli Deo glória, glória somente a Deus. Então esses são os chamados 5 pontos, ou as 5 solas, que ficaram conhecidas no mundo, né, teológico principalmente, né, como as 5 solas da Reforma Protestante. Mas hoje eu quero me ater a uma delas, a sola Escritura, somente as Escrituras, porque nos últimos dias nós temos sido assolados aí por uma polêmica muito grande com respeito a uma declaração pública, né, agora está pública, de um pastor que é de estarrecer. E ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada, né, de uma maneira para que possa atender à modernização da sociedade. Trocando em miúdos foi isso, ou seja, se a gente for bem bonzinho aqui, a gente percebe que o que na verdade ele quis dizer é que nós precisamos nos ajustar, a Bíblia precisa se ajustar para atender ao politicamente correto dos dias atuais, né? Principalmente com relação a essas questões que envolvem o mundo aí de questões como aborto, homossexualismo, enfim, essa questão toda aí. Muito bem, então o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer de que eu sou daqueles que pensam que Bíblia para mim é única regra de fé e prática. Até porque Jesus, quando foi mandar Satanás embora, ele disse: está escrito. Ele referiu a Bíblia 2 vezes. Então, eu vou continuar com a Bíblia. Eu não posso deixar de citar de que Paulo disse assim: não vos conformeis com este mundo, mas renoveis a vossa mente. Então tem muita gente com essa chamada agenda progressista, essa agenda do politicamente correto, né, que começa a achar que a Bíblia também tem que entrar em luta de classes, aprovar certos comportamentos humanos, né? E eu costumo dizer que Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador, seja quem for. Pode ser o pior bandido do mundo, que se ele se arrepender, Deus vai receber ele. É isso que está na Bíblia. Jesus disse: arrependei-vos. João Batista: arrependei-vos. Arrependimento é uma chave que abre a porta da salvação. Então, eu não posso me apoiar e nem concordar com essa visão, que é de estarrecer, diga-se de passagem, para atender determinadas visões ou anseios ou questões para ficar de bem com a mídia, de bem com a sociedade, né? Para ficar bonzinho, principalmente com os jornalistas, né? Então, quando eu vejo um pastor que está muito ligado a essa questão, muito entrevistado, eu já começo a ficar com o pé atrás, porque se ele não cuidar, ele vai acabar se deixando levar pela mídia,
por estar na mídia, por ser um ponto em que a mídia vai buscar informações. Então aí, para ele ficar bem com a mídia, então ele começa a ficar bonzinho em determinadas questões. A Bíblia, ela está escrita há muitos anos atrás, e eu costumo lembrar de Paulo, né? O apóstolo Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era um judeu autêntico, rico, falava, né, várias línguas na época. Ele então tem uma experiência com Deus, ele fica cego, vai até um pobre chamado Ananias ora, Deus tira as escamas dos olhos, depois ele vai ficar 3 anos sumido no deserto, aprendendo com Jesus, e ele tratou de diversos assuntos na Bíblia dentro de uma cultura grega e romana absolutamente liberal, principalmente na questão sexual, né? Quem estuda aí essa questão de cultura grega e romana, ou cultura greco-romana da época, sabe muito bem o que eu estou falando, e nem por isso ele deixou de defender os valores cristãos, né? Mesmo estando dentro de um império romano e dentro daquela cultura grega, né? Onde ele andou ali na Ásia, na própria Roma, onde aconteciam determinadas questões, e nem por isso ele deixou, sob nenhuma hipótese, de continuar defendendo a Bíblia, continuar defendendo aquilo que são os valores cristãos. Então eu não posso me adaptar ao meio. Não, eu não. Eu tenho que ter convicção de quem eu sirvo, muito claro para mim, e convicção do que Deus tem para mim na palavra de Deus. Então, essa história de achar que a Bíblia precisa ser atualizada, como defendeu esse de estarrecer aí, eu discordo dele frontalmente, porque eu lembro de uma palavra que Jesus disse, está registrado no Evangelho de Marcos 13:31, certamente ele rasgou isso: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? E eu me lembro bem dessas questões aí, e quero deixar de que eu não posso inverter valores cristãos para me adequar à sociedade. Porque é exatamente isso que está previsto na Bíblia. No final dos tempos, tudo isso aconteceria. Então, há alguns paladinos já da volta de Jesus que já estão se manifestando aí. Então, o que eu quero deixar para vocês é que as verdades da Bíblia são eternas. Elas não são temporais. A Bíblia está devidamente atualizada hoje, para mim, que crê nela como regra única, regra de fé e prática. Então, eu não posso ficar tentando achar contorcionismo teológico ou hermenêutico para poder gerar um acolhimento superficial de determinadas questões que são praticadas nos dias atuais, como adultério, homossexualidade, racismo, corrupção, lascívia, né? São pecados. A Bíblia diz que isso é pecado, então eu não posso dizer que não é. É pecado. Então, de novo eu repito, Deus ama o pecador, mas ele não ama pecado. Isso aí é peremptório, né? Nós seguimos um Deus amoroso, justo e santo, que não vai se misturar com essas coisas que são do mundo, né? Então a Bíblia é o manual do Criador que nos confronta contra o pecado. Então como é que eu vou adaptar a Bíblia para atender a esse mimimi dos dias atuais, que a gente não pode falar nada mais, que tudo vira motivo de mimimi, para poder adequar a esse chamado politicamente correto? Não. Então, uma reflexão muito séria de que eu creio que a Bíblia, ela veio do céu para a terra. Agora, a teologia é da terra para a terra ou da terra para o céu. Então, assim, eu tenho que crer no que vem de cima para baixo, no que vem de Deus. Então, eu vou continuar crendo na palavra de Deus, crendo na Bíblia, crendo de que a Bíblia é inerrante, crendo que a Bíblia é infalível, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que eu posso seguir essa palavra, que, né, eu estarei no céu. E quero terminar, né, essa comemoração do Dia da Reforma, lembrando de um texto que está lá em Apocalipse 22:19. Está escrito assim na Bíblia, eu anotei aqui: se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro, ou seja, na própria Bíblia. Então, eu vou permanecer com a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia como
como bênção para a minha vida, quero manter a Bíblia como ela está. Tem diversas traduções, é claro, mas a essência da Bíblia vai continuar. Por isso que eu, por exemplo, gosto de Bíblias que sejam o mais próximo possível da realidade, aquelas traduções mais próximas da realidade, para que eu fique sempre com a palavra de Deus. Então, quero te deixar, né, um feliz dia da Reforma, um feliz início de final de semana, e que você continue como eu, crendo na Bíblia como a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe com toda a riqueza da palavra de Deus, para que você vá para o céu, vá viver com Ele e reinar para sempre com Jesus no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe.